Depois de encontrar o médico certo e contar a ele ou a ela sobre sua dor, não tenha medo de tomar o que eles te derem. Geralmente será um medicamento opioide. Alguns pacientes podem ter medo de tomar opioides porque eles são vistos como muito fortes ou viciantes, mas isso está longe de ser verdade. Menos de 1% dos pacientes que tomam opioides realmente se tornam dependentes. E qualquer sonolência que possa ocorrer quando você começar a tomar o medicamento, logo vai desaparecer na maioria dos pacientes. O anúncio que você acabou de assistir foi ao ar em 1998 pago pela Purdue Pharma, a agora extinta empresa farmacêutica que ficou conhecida pela sua produção sinistra de OxyContin. A produção comercial e sua presença constante na televisão podem ser características da era moderna. Mas sua mensagem... Bem, sua mensagem pode ser rastreada até 150 anos antes, quando os Estados Unidos da América ainda estavam em sua infância, mas o comércio de drogas já estava a todo vapor. Médicos itinerantes e especialistas da área médica percorriam os territórios do Oeste com a mesma mensagem da Purdue Pharma, dizendo aos seus pacientes: não tenham medo, este opioide não vai te machucar. É uma história tão antiga quanto o tempo. E no Velho Oeste, isso resultou em uma das epidemias mais fascinantes, se não trágicas, da sociedade americana, da história americana e do legado americano. Para Pegadas da Fronteira, esta é a história da morfina e do uísque, dos médicos que os receitavam, e a crise de dependência na fronteira que se seguiu. A vida no extremo da América do Norte criou condições que praticamente imploravam por medicamentos narcóticos. Famílias que se mudavam para o Oeste eram castigadas por doenças e exaustão. A maioria dos remédios disponíveis para elas fazia pouco mais do que criar efeitos placebo, sem resultados reais. Mas a morfina cortava essa névoa como nada mais na fronteira. Ela agia rapidamente, seus efeitos eram inconfundíveis e trazia um nível de calma que as pessoas simplesmente não encontravam em nenhum outro lugar em suas vidas diárias. Os lojistas guardavam atrás dos balcões, médicos viajantes carregavam em suas alforjes e famílias desesperadas escondiam em suas carroças, porque eles sabiam que era uma das poucas coisas que podia aliviar os piores sintomas que enfrentavam. Em um lugar como o Velho Oeste, onde doenças matavam muito mais pessoas do que tiroteios, uma droga que aliviava a dor e tirava uma pessoa da agonia parecia um milagre. Vamos reunir os bois, prender a carroça coberta e voltar aos primeiros dias do Destino Manifesto. Nas trilhas para o oeste, onde a doença seguia as caravanas como uma sombra, essas trilhas eram repletas de água ruim e mantimentos estragados. Noites frias, mas dias escaldantes, animais incubando suas próprias doenças. A medicina da fronteira era cheia de histórias de horror que demonstravam o quão pouco muitos praticantes entendiam. Esses supostos médicos realizavam amputações usando ferramentas de carpintaria ou sapataria. Eles mudavam de ideia no meio dos cortes, sem saber onde serrar, e seus pacientes morriam no meio da cirurgia. Histórias como essa não eram raras. A vida na fronteira era frágil, e o pouco conhecimento médico podia ser fatal nas mãos de leigos. Nessas condições, cólera, tifo, malária, disenteria, míase, o que você imaginar, se espalhava rapidamente. Uma família saudável podia ficar acamada de um dia para o outro. Com a mortalidade tão alta, os colonos passaram a acreditar que qualquer remédio que fosse forte devia ser remédio de verdade. Assim, um medicamento se destacou entre os demais. Entra a morfina, o símbolo de um verdadeiro médico. Mesmo quando esse médico que a aplicava mal entendia o que estava tratando. O verdadeiro perigo estava justamente nesse mal-entendido. A maioria dos médicos da fronteira não sabia por que as febres subiam,
por que as feridas infeccionavam, como as doenças podiam varrer um acampamento como a 10ª praga. Antes da teoria dos germes, culpavam o ar ou o temperamento do paciente. Eles não lavavam as mãos nem os instrumentos e passavam de leitos de doentes para partos, ferimentos e autópsias sem parar. Como resultado, eles espalhavam infecções mortais de forma mais eficiente do que as próprias doenças se espalhavam. Não é surpresa que muitos americanos viam os médicos como perigos, não como ajudantes. Um remédio caseiro, ou o conselho de uma parteira experiente, muitas vezes parecia mais seguro do que o homem com uma maleta médica. Ainda assim, às vezes o médico era a única pessoa com experiência em colocar ossos no lugar, ou lidar com outros ferimentos graves. Essa pequena margem de conhecimento mantinha esses profissionais em atividade, mesmo que a linha entre médico e charlatão fosse quase inexistente. Sem exigências de licença, em muitos estados, qualquer um com confiança em um manual médico podia se declarar especialista. Alguns tinham meses de estudo ou aprendizado, mas muitos usavam diplomas comprados por correspondência ou decoravam guias populares de medicina caseira. Eles até se vestiam como médicos para enganar possíveis pacientes e, em muitos casos, enganavam a si mesmos. Seus tratamentos eram tão dramáticos quanto equivocados. As pessoas faziam imersões em água gelada, enrolavam-se em lençóis molhados, seguiam dietas rígidas, faziam ventosas, usavam pastas cáusticas e praticavam sangrias imprudentes. Tudo isso vinha de teorias antigas em vez de observação. Quando não usavam esses métodos, recorriam a remédios patenteados com opiáceos, álcool ou plantas tóxicas. Nomes conhecidos como Godfrey's Cordial ou Dover's Powder eram comuns em quase todas as cidades da fronteira. E os primeiros tônicos comerciais, incluindo os precursores da Coca-Cola e do Dr. Pepper, eram vendidos como cura para tudo, desde indigestão até melancolia. O mercúrio era a droga mais perigosa e popular da época. Os médicos distribuíam consumíveis como Calomel e Blue Mass com total confiança. Eles acreditavam que a salivação intensa era prova de purificação do organismo do paciente. Na realidade, era prova de envenenamento por mercúrio. Muitos pacientes suportavam esses tratamentos junto com morfina, criando um ciclo de colapso corporal que os médicos interpretavam como progresso. Veja, na fronteira, a maior parte do pensamento médico ainda se baseava em uma visão de mundo antiga que tentava explicar o corpo humano através de um equilíbrio de forças. Os médicos acreditavam que o universo era composto por 4 qualidades elementares e que o corpo refletia essas forças através de 4 fluidos que eles chamavam de humores. Se uma pessoa estava cheia de energia, eles atribuíam isso a uma abundância de sangue. Se alguém se movia devagar ou sofria com congestão, eles culpavam as febres de fleuma. A raiva e o calor eram ligados à bilis amarela, já o desespero e a tristeza profunda à bilis negra. Para os médicos da fronteira, a doença era simplesmente o corpo saindo do alinhamento. Para restabelecer o equilíbrio, médicos criavam tratamentos que causavam reações corporais intensas. Isso, por sua vez, fazia com que se sentissem eficazes, mesmo que raramente ajudassem. No centro da prática, os opiáceos estavam sob os holofotes. A morfina aliviava o sofrimento de maneiras que contradiziam o pensamento humoral, mas seus resultados eram inegáveis, o que a tornava o remédio mais confiável que muitos colonos já haviam encontrado. Na era do Velho Oeste, as famílias geralmente mantinham o que conheciam. Mães e avós transmitiam práticas com ervas e remédios caseiros, motivados por superstições. Esses métodos talvez não tenham derrotado as epidemias, mas eram muito menos destrutivos do que as intervenções severas dos médicos profissionais. As pessoas combinavam tratamentos com doenças por meio de semelhanças. Alimentos que lembravam órgãos, plantas que pareciam condições de pele, raízes em forma de cobra para picada de cobra. Esses métodos eram simples, mas costumavam ser mais seguros que pílulas de mercúrio ou sangrias fortes. Mesmo assim,
quando a febre subia ou a infecção dominava alguém, esses remédios pouco ajudavam. Esse desespero transformou combinações de pós de morfina com láudano, tinturas de ópio e uísque em itens comuns nas casas. Eles aliviavam a dor e, mais importante, davam às famílias certa sensação de controle durante longas noites na natureza selvagem. Esse desespero deu origem ao famoso médico de morfina e uísque. Esses profissionais iam desde médicos treinados até andarilhos confiantes, que muitas vezes se autodenominavam médicos sem ter formação formal. A caixa de ferramentas deles era simples. Os opiáceos aliviavam a agonia, diminuíam os espasmos, acalmavam o medo e atenuavam os sintomas de quase qualquer enfermidade. O álcool limpava as feridas melhor do que nada, acalmava os nervos, aquecia corpos congelando e criava uma sensação vaga de anestesia. Durante cirurgias rudimentares, muitos desses médicos misturavam as duas substâncias para economizar suprimentos ou facilitar a dosagem. Na fronteira, após tiros, fraturas e queimaduras de terceiro grau, seus métodos muitas vezes faziam a diferença entre uma pessoa gritando de dor e um paciente controlável. As comunidades passaram a confiar neles porque seus tratamentos produziam resultados que podiam ser sentidos imediatamente. E no Velho Oeste, não havia tempo como o presente. Essa sociedade cada vez mais impaciente era o mundo em que a morfina ganhou espaço. Ela não curava a cólera nem impedia vírus mortais, mas aliviava o sofrimento das doenças da fronteira em meados do século XIX. Nesse momento, os médicos já não precisavam de láudano importado para o mesmo efeito. Eles faziam seus próprios substitutos com o que tinham à disposição. O pó de morfina se dissolvia facilmente em uísque forte, produzindo uma mistura caseira que funcionava de forma muito semelhante ao tônico à base de ópio vendido nas cidades do leste. Porque a potência podia ser ajustada conforme gosto ou necessidade, e as misturas variavam bastante entre os cais. Alguns faziam a mistura suave, só para acalmar crianças inquietas ou aliviar febre. Outros misturavam doses mais fortes. Isso agia mais como um nocaute para pacientes de maior porte. O uísque tinha várias funções simultâneas. O álcool dissolvia totalmente a morfina, evitava que a mistura estragasse, deprimia os nervos e servia como antisséptico na ausência de outros desinfetantes. A maioria das comunidades remotas tinha pouco mais com o que contar. E o uísque, com sua longa vida útil e fácil disponibilidade, tornou-se a base da medicina narcótica improvisada. Os médicos na fronteira adotaram a morfina injetável com quase nenhuma restrição. Muitos tinham apenas uma educação fragmentada e enfrentavam condições para as quais não tinham ferramentas reais para lidar. Quando pegavam a seringa, viam resultados instantâneos. Um relato de Nova Orleans no fim dos anos 1870 narrou um médico injetando meio grão de morfina em um homem quase morto, após uma briga de bar. O paciente despertou de repente, como se estivesse ressuscitando, e o médico chamou o efeito de um encanto. Esse tipo de reação era intoxicante não só para os pacientes, mas também para os próprios médicos, já que havia poucos outros analgésicos disponíveis e uma grande pressão dos pacientes que esperavam alívio. Os médicos confiavam na morfina e no uísque porque nada mais que eles tinham funcionava de forma tão previsível. Eles usavam para tudo, desde dor de tiro até cólicas menstruais, de crises de asma aos tremores da abstinência alcoólica. Até mesmo os grandes pensadores da era colonial, como Benjamin Franklin, usavam a mistura de ópio com álcool com a mesma naturalidade com que hoje as pessoas recorrem à aspirina. Um forte impulso para a dependência nacional veio dos campos de batalha. Cirurgiões militares administravam quantidades impressionantes de pílulas, pós e xaropes de ópio para lidar com os ferimentos brutais e a disenteria que assolavam as tropas. Milhões de doses foram entregues ao exército da União.
A guerra também popularizou a seringa hipodérmica, uma ferramenta que proporcionava os efeitos da morfina quase instantaneamente. Os médicos passaram a vê-la como um avanço tecnológico e a usaram para doenças grandes e pequenas. Os veteranos voltaram para casa com corpos mutilados pela guerra e sistemas nervosos moldados pelo uso constante de narcóticos. Muitos levaram sua dependência diretamente para a vida civil. Um ditado médico comum da época resumiu o apelo da ferramenta. A morfina não podia curar muita coisa, mas podia aliviar quase tudo. No final do século XIX, o vício em morfina era chamado coloquialmente de doença do soldado. Revistas médicas já alertavam sobre o vício generalizado, mas os avisos fizeram pouco para frear o hábito. Os médicos confiavam mais em seu próprio julgamento do que em editoriais distantes. Os pacientes continuavam exigindo alívio. As farmácias tinham estoques de opiáceos em várias formas, pois não havia leis que limitassem sua venda. Os chamados medicamentos patenteados não tinham restrições. Os fabricantes podiam incluir qualquer ingrediente que quisessem e alegar que produzia quaisquer benefícios que achassem que ajudariam a vender o produto. Em 1888, Boston, Massachusetts. Aproximadamente 15% de todos os medicamentos prescritos envolviam ópio ou, mais especificamente, morfina. Não havia exigências de prescrição, nem fiscalização. As pessoas se viciaram nesses medicamentos patenteados citados antes. Qualquer um podia entrar em uma farmácia e sair de lá com narcóticos suficientes para aliviar a dor, para uma baleia encalhada. No Oeste, a lógica era mais simples. Se o láudano tinha ganhado a reputação de aliviar quase qualquer enfermidade, então misturar morfina e uísque era visto como uma melhoria prática, certo? Era poderoso, rápido, familiar e ao alcance de quase todos os assentamentos. Essa crença ajudou a criar um cenário onde os dependentes cresciam como sombras ao entardecer, até que as sombras se transformavam no crepúsculo. A escuridão do vício começou a se formar. Não só o leste, mas toda a fronteira oeste. Para entender o vício na América da Fronteira, primeiro precisamos entender o vício em relação ao uísque, que é metade do coquetel favorito do nosso médico do Velho Oeste. Sobre o álcool, as pessoas do leste tinham opiniões antigas sobre o consumo. Essas opiniões seguiram os imigrantes para o oeste e influenciaram como as cidades em expansão julgavam quem tinha problemas com álcool em meados de 1800. O vício não era visto como uma dependência física ou uma condição médica. Era tratado como uma falha no caráter da pessoa. Clérigos, editores de jornais, políticos e oradores públicos usavam o mesmo vocabulário moral, chamando a embriaguez de um mal, um pecado, uma fraqueza, um sinal de decadência espiritual. Quando alguém bebia demais, a sociedade culpava essa pessoa por todos os problemas que vinham depois: mentiras, explosões de violência, jogos de azar, roubo e, em alguns casos, assassinato. Poucos escritores pioneiros tentaram definir o consumo excessivo de álcool como uma condição própria, usando termos como dipsomania. Na década de 1850, médicos europeus passaram a usar o termo alcoolismo. As ideias por trás desses rótulos eram, no mínimo, frágeis. Os frenologistas diziam que o álcool estimulava as partes animais do cérebro e prejudicava o julgamento da pessoa. Mesmo com essas primeiras tentativas de uma explicação médica, o consumo excessivo de álcool ainda era visto principalmente como um ato consciente da própria vontade do homem. As classes sociais e econômicas influenciavam a interpretação do consumo problemático de álcool. Os trabalhadores bebiam em bares, salões de dança e cervejarias barulhentas, lugares onde qualquer deslize se tornava público imediatamente. O comportamento deles chamava a atenção das autoridades. E, pior ainda, os olhares curiosos de reformadores austeros que tratavam os pobres que bebiam como um incômodo público. Enquanto isso, homens mais ricos bebiam tanto quanto.
Mas atrás de portas fechadas em clubes de cavalheiros, salões privados, até mesmo em jantares formais, mas evitavam a mesma condenação. O consumo deles era considerado uma característica social, não uma falha. Quanto aos reformadores austeros, especialmente aqueles do movimento da temperança, eles frequentemente concentravam seus esforços nos grupos de trabalhadores. Alguns agiam com arrogância paternalista, achando que ajudavam as pessoas a progredir. Outros eram apenas ansiosos, assustados com a desordem causada pelas multidões de bêbados. Curiosamente, muitos grupos de temperança foram criados pelos próprios trabalhadores, buscando hábitos mais saudáveis e respeito. Ainda assim, não importava o quanto se humilhassem, as punições para o consumo excessivo de álcool continuavam desiguais. Um barão do gado alcoólatra era perdoado ou ajudado pela família, já um trabalhador de pedreira podia ser preso, perder o emprego e viver com vergonha pública. À medida que o século XIX avançava, outro ramo do movimento da temperança ganhou força, o abstencionismo. Em vez de limitar apenas as bebidas destiladas, os abstêmios exigiam abstinência total de qualquer bebida alcoólica, cerveja e vinho que se danassem, porque beber era uma parte tão comum da vida cotidiana. Esses grupos criaram redes sociais próprias, onde ficar sóbrio era o padrão. Eles abriram clubes sem álcool, salas de leitura, salões de reunião e hotéis. Quer ir a uma pista de boliche ou bilhar? Os abstêmios tinham membros que se comprometiam publicamente a evitar o álcool, às vezes assinando seus nomes em grandes reuniões comunitárias. Esses compromissos criavam um senso de solidariedade, mas também uma sensação de pressão, já que quebrar um deles significava se envergonhar diante dos vizinhos e colegas. Quando as cidades da fronteira cresceram e se tornaram assentamentos movimentados, muitos moradores já tinham parentes ou amigos ligados a grupos de temperança. E com razão, o álcool estava em toda parte, assim como seu acompanhamento favorito e a doença resultante. Vício em morfina. Ópio e morfina não eram substâncias marginais como o álcool, estavam em toda parte. Vendidos em farmácias, carregados por médicos itinerantes, misturados em medicamentos patenteados e, o mais fascinante de tudo, guardados nos armários das famílias. Grande parte desse uso disseminado remonta à Guerra Civil, que se tornou o primeiro momento na história americana em que um número enorme de pessoas foi exposto a narcóticos potentes, de forma sistemática. Cirurgiões militares recorriam muito à morfina para dor em combate, disenteria, choque cirúrgico e ferimentos graves demais para tratar só com uísque. Os soldados logo descobriram o conforto da morfina e muitos retornaram para casa com uma familiaridade que os acompanharia para sempre. Em 1865, a dependência não era reconhecida como condição médica. Se um veterano suava ou desabava em desespero sem morfina, os médicos geralmente culpavam nervos fracos ou simples melancolia. Eles não entendiam a abstinência e certamente não entendiam o trauma. Isso se tornou desde então uma das conexões mais claras nos relatos de dependência pós-guerra entre os soldados. A morfina parecia um truque de mágica de carnaval. Acalmava a mente e sossegava o corpo sem falhar. Com o passar das décadas, o fornecimento de drogas do país mudou drasticamente e as antigas boticas evoluíram para farmácias cada vez mais profissionalizadas. Os químicos aprimoraram seus processos, criando pós de força consistente, além de doses injetáveis por meio de seringas resistentes que entregavam a morfina de forma mais direta na corrente sanguínea. A química aprimorada significava maior potência, e maior potência fazia com que muitos usuários se tornassem dependentes antes mesmo de perceberem o que estava acontecendo. Essa mudança abriu caminho para uma segunda epidemia, mais forte e silenciosa. O aumento do uso generalizado de morfina entre mulheres das classes média e alta. No final do século XIX, as mulheres formavam o maior grupo de consumidoras regulares de opiáceos. Os médicos receitavam morfina para problemas menstruais, recuperações dolorosas do parto, insônia,
nervosismo e a ampla categoria das chamadas queixas femininas, que incluía desde luto até anemia. Os medicamentos patenteados eram fortemente direcionados a elas. Frascos de morfina e uísque, pastilhas de láudano, xaropes calmantes e os tônicos restauradores favoritos do homem-cobra do óleo de cobra eram vendidos sob o disfarce de refinamento e decoro. Como mulheres eram desencorajadas a beber em público ou entrar em saluns, produtos com ópio viraram alternativa privada. Isso se encaixava perfeitamente dentro dos limites da respeitabilidade. Um homem podia ser visto bêbado em um bar sem perder seu status social. Uma mulher não podia, mas ela podia tomar uma tintura rotulada como um remédio caseiro, e ninguém questionaria isso. A habilidade médica durante esse período, para não falar da vasta solidão da região, oferecia pouca proteção às pessoas. A ciência do vício ainda não existia. Os médicos tratavam a dependência como um mau hábito ou uma fraqueza temporária, em vez de uma condição fisiológica. As soluções deles muitas vezes agravavam o problema. Eles receitavam morfina para alcoólatras, cocaína para pessoas viciadas em morfina e, mais tarde, heroína como uma suposta saída para a abstinência de morfina. Um ciclo preso à teia ocidental da selvageria, deixando pessoas errantes à mercê de médicos desatentos e substâncias superficiais. As empresas farmacêuticas passaram a vender essas substâncias como curas modernas e atraentes. A cocaína recebeu elogios iniciais porque seu efeito estimulante contrastava fortemente com a sedação do ópio. A heroína foi promovida como não viciante. A área médica não possuía um modelo para tolerância ou dependência de longo prazo, levando muitos profissionais a confiar em seus instintos ou nas alegações dos fabricantes nos rótulos. À medida que o século XIX chegava ao fim e o Oeste ficava um pouco menos selvagem, a relação do país com as drogas começou a mudar mais uma vez. Grupos de reforma que começaram combatendo o álcool gradualmente ampliaram seu foco, insistindo que os narcóticos mereciam o mesmo escrutínio. Muitos pensavam ter resolvido um problema, mas o ópio, morfina, láudano e semelhantes estavam discretamente substituindo o álcool. Em lares onde o álcool havia sido banido, o público podia ter ouvido discursos inflamados sobre o declínio moral. Na prática, ainda era possível comprar heroína, xarope para tosse ou morfina em farmácias. Sem levantar suspeitas, as famílias mantinham chás de ópio em suas cozinhas, e os pais passavam gotas de cocaína nas gengivas dos filhos para aliviar dores de dente. O uso de drogas fazia parte do cotidiano, uma norma como tantas outras. Mudar de um entorpecente para outro parecia algo comum. Quando as vitórias locais do movimento de temperança começaram a limitar o acesso ao álcool, pequenos mercados negros surgiram. Algumas cidades eram secas, outras não. O resultado foi uma rede apertada de limites de condados que incentivava as pessoas a fazer pequenas viagens para comprar o que não conseguiam em casa. Farmacêuticos dispostos a burlar regras supriam essa demanda, vendendo narcóticos ilegalmente ou diluindo-os para aumentar o estoque. Essas redes de distribuição improvisadas se tornaram o modelo para mercados negros e contrabando em escala nacional. Tudo isso muito antes de existirem leis federais sobre drogas. No final do século XIX, legisladores tentaram pela primeira vez controlar o uso de morfina em nível estadual, mas seus motivos não eram ligados à saúde pública. A primeira legislação contra o ópio surgiu do preconceito racial contra imigrantes chineses, que fumavam ópio ou injetavam morfina, enquanto os métodos usados por americanos brancos seguiam praticamente inalterados. Enquanto fumar em antros de ópio era demonizado, a Califórnia proibiu os antros de ópio em 1881, mas permitiu que o uso privado continuasse. Nevada proibiu o fumo e limitou as vendas em 1877. Oregon promulgou regulamentações amplas sobre narcóticos em 1877, abrangendo morfina e várias formas de ópio. Claro,
Nenhuma dessas leis afetava as drogas potentes de grau farmacêutico que causavam mais dependência. Elas miravam práticas culturais, não as substâncias. Um alerta nacional chegou em 1906 com a Lei de Alimentos e Medicamentos Puros. Ela não criminalizou os narcóticos, mas fez algo que o país nunca tinha visto. Ela obrigou os fabricantes a admitir o que estavam vendendo. Qualquer remédio que contivesse ópio, morfina ou vários outros ingredientes secretos precisava divulgar esses componentes. Para muitos americanos, essa foi a primeira vez que perceberam que o xarope calmante na prateleira continha um narcótico viciante. A Coca-Cola, sob pressão, removeu o componente narcótico de sua fórmula. As empresas de medicamentos patenteados resistiram e protestaram, mas eventualmente também foram puxadas para a nova era de transparência. Assim como o Oeste, as drogas foram domadas após a virada do século. A conscientização pública também começou a aumentar. As mães foram alertadas sobre dar xaropes com opiáceos para bebês. Médicos que ainda atuavam sem uma compreensão moderna do vício começaram a usar a expressão habitual de drogas para descrever usuários regulares de morfina. Foi um pequeno passo, mas um passo significativo. O impulso que vinha se formando desde o final dos anos 1800 finalmente colidiu com a lei federal. Em 1914, quando o Congresso aprovou o Ato de Narcóticos Harrison, os legisladores anunciaram mais como uma medida contábil destinada a catalogar os narcóticos e taxar sua venda. Tudo em nome de manter registros melhores. Claro, eles não apresentaram isso como uma proibição da morfina ou do ópio. Para a profissão médica, parecia apenas mais uma formalidade regulatória em uma era já repleta de novos papéis. Porém, havia um detalhe oculto na lei que, no fim, mudou toda a abordagem do país sobre o vício. Entorpecentes só poderiam ser dispensados no exercício da prática profissional. Agentes federais interpretaram essa frase como uma proibição de manter pacientes dependentes em suas doses habituais. Da noite para o dia, qualquer pessoa conhecida por ser dependente de opiáceos deixou de ser considerada paciente. Promotores federais então lançaram uma campanha agressiva contra médicos que eles acreditavam estar atendendo viciados. Muitos foram multados ou presos. Outros entregaram suas licenças para evitar a acusação. A mensagem se espalhou rapidamente. Prescrever narcóticos para qualquer pessoa com um histórico de dependência poderia acabar com uma carreira e resultar em prisão. As pessoas mais afetadas eram aquelas que haviam se tornado dependentes sob supervisão médica. De repente, todas as fontes legais foram fechadas. Farmacêuticos os rejeitavam e médicos se recusavam até a discutir narcóticos por medo da lei. Dependência antes exposta passou a ser escondida nas sombras. A realidade excruciante da abstinência estava à espreita, logo ali na esquina. A partir desse ponto, os mercados negros se expandiram com uma velocidade incrível. Usuários que antes dependiam de médicos passaram a recorrer a traficantes de rua. Muitos foram presos apenas por possuírem a droga que os mantinha funcionais. Em 1923, 75% das mulheres em prisões federais cumpriam penas ligadas à Lei Harrison. A lei regulatória havia, na prática, se tornado lei criminal. Mesmo enquanto essa repressão acontecia, o pensamento médico sobre o vício evoluía ao mesmo tempo. Os médicos documentaram sintomas de abstinência, registraram padrões de tolerância, começando a entender que a dependência envolvia mudanças físicas. Não apenas más escolhas. O surgimento da farmacologia trouxe também um novo vocabulário científico. No entanto, esses avanços não fizeram nada para suavizar a lei. Essa tensão continuou à medida que as loucuras do final do século XIX deram lugar ao espírito progressista do início do século XX e a cultura da automedicação que dominava as gerações anteriores foi desaparecendo. Com isso, os estados restabeleceram o licenciamento médico e os remédios caseiros deram lugar a medicamentos padronizados e fabricados profissionalmente.
A supervisão federal tornou-se uma parte fixa da vida americana. Mas nenhum desses avanços reverteu a estrutura criminal criada pela Lei Harrison. Indivíduos dependentes continuaram fora da medicina convencional, forçados a um mundo clandestino que se tornava cada vez mais profundo e sombrio a cada ano. No início dos anos 1900, os Estados Unidos já haviam acumulado uma enorme população de cidadãos dependentes de opiáceos. As estimativas superavam 1 milhão. O mercado negro frequentemente supria mais que a demanda legal restante. Cidades costeiras se transformaram em grandes portos de contrabando, alimentando uma rede nacional em expansão de traficantes e intermediários. Uma nova droga dominou o cenário após a proibição eliminar o acesso legal à morfina. A heroína se tornou a mercadoria preferida, porque seu tamanho compacto a tornava ideal para o contrabando. E a potência da droga fazia com que pequenas quantidades fossem suficientes para satisfazer a demanda. Em 1924, o governo federal proibiu completamente a importação da substância, mas a proibição apenas consolidou seu lugar no comércio clandestino. Sua potência, portabilidade e lucratividade garantiram sua presença a longo prazo. À medida que a era das cidades em expansão e das caravanas desaparecia, o país entrava em uma nova era de uso de drogas, repressão às drogas e incompreensão sobre as drogas. As bases para a política moderna de entorpecentes já haviam sido lançadas, mas as raízes remontavam ao mundo da fronteira, aos pós de morfina, aos médicos itinerantes e aos remédios à base de uísque. Lembre-se, a mistura trazia sono aos delirantes e acalmava os temerosos, aliviando a agonia de condições que nenhum médico conseguia realmente tratar. Sua capacidade de aliviar a dor dava às pessoas um pouco de misericórdia em um lugar onde a misericórdia era rara. E só isso já tornava os narcóticos e o álcool, ou mais especificamente, o uísque e a morfina, os remédios mais valorizados que o Velho Oeste já conheceu.